Sejam muitos bem-vindos ao Coaching Cast Alpha, em mais um episódio extraordinário. Por quê? Porque eu tenho uma convidada, que é uma amiga, uma conterrânea, é isso, uma gaúcha, que assim como eu, veio para São Paulo e está desfrutando do melhor da vida aqui nesse estado. E antes de mais nada, eu queria compartilhar com vocês algo muito importante, que eu preciso que vocês compartilhem esse vídeo, atinja o maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que essa história, tudo que a gente vai abordar hoje vai impactar muitas pessoas, muitas famílias vão ser impactadas com aquilo que nós vamos trazer hoje. Não esquece de se inscrever no nosso canal e dar um joinha, curte lá, que eu tenho certeza que algo extraordinário vai fazer parte da sua vida. Kate, muito obrigado por aceitar o meu convite de estarmos aqui hoje, né? E você, né, é muito receptiva sempre, né? Aceitou o nosso Obrigada. convite e eu tenho certeza que vai abrir o seu coração para Com ajudar, né? Como certeza. você já faz diariamente, né? Ao Uhum. longo da sua vida sempre fez e depois, né? Começou a se posicionar nas redes sociais, começou a impactar ainda mais mulheres, mais famílias e o seu projeto também. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre o seu projeto que é um projeto, né? Do reino, né? Que Com vai certeza. atingindo as famílias através de elementos, né? Através de objetos que fazem parte, né, do nosso dia a dia, né? Então, eu queria já te chamar aqui para te apresentar, né? Quem é a Kate, né? Como que ela está aqui, da onde que surgiu, né, essa fase de sair do Sul e vir para São Paulo, né? Conheço você, conheço sua família, né? São pessoas abençoadas, então eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua trajetória. Então, eu tô super feliz, né, de estar aqui. E assim como você, vim para São Paulo, né, buscar algo melhor para a família, né. Casei há 16 anos atrás, meu marido já tinha um negócio aqui em São Paulo. Então eu não tinha, na verdade, muita opção. Ou eu vinha, né. Os primeiros 6 meses foram muito difíceis para mim, porque eu sempre fui muito apegada à família. E os primeiros 6 meses eu chorei todos os dias, assim, foi um Uau. processo muito difícil, porque eu deixei meu trabalho, eu tranquei a faculdade para continuar aqui, a gente não quis esperar eu concluir para casar. Então foi um processo, assim, no início muito doloroso. Mas depois que a gente aprende a amar São Paulo, né? São Paulo me deu dois presentes preciosos, que são, né, os nossos filhos. Hoje eu digo que eu não tenho intenção nenhuma de voltar. Quando eu vou para o Sul, é sempre muito gostoso ver a família, mas eu sinto que o meu lugar, que eu não pertenço mais àquele lugar, né? Tenho muita honra por tudo que eu vivi lá, mas eu sinto de verdade que aqui é o meu lugar e que hoje eu tô assim no meu lugar certo. Uau. E quem é a Kate, né? Essa é a pergunta de coach, né? O coach adora fazer essa pergunta, né? A gente sempre começa, né, as sessões de coaching com essa pergunta. E parece algo tão simples de responder. E eu digo hoje com muita clareza, assim, né? Que eu sou uma filha amada de Deus e que é imperfeita como todo ser humano e que busca aí a evolução diária, todos os dias, né? Eu entendo que a gente, enquanto ser humano, a gente está sempre numa caminhada buscando ser melhor. Mas eu tenho uma história muito interessante com essa questão, né, de quem é a Kate, porque alguns anos atrás eu vivia naquela vida automática, naquela correria de acorda, sai correndo para o trabalho, acorda já pegando o WhatsApp, já falando com as pessoas da empresa. Minha vida era muito corrida nesse sentido. Só que eu sentia que tinha algo errado, mas não tinha muita clareza do que era que estava errado na minha vida, né? Eu sentia que faltava alguma coisa. E aí um dia eu escrevi para uma amiga e com muita humildade eu falei para ela: eu preciso de ajuda, mas eu não sei exatamente que ajuda é essa. Eu sinto que eu não tô bem. E ela me disse: Kátia, daqui 2 dias vai ter uma imersão de mulheres no interior e eu gostaria que você fosse. Vamos? Aí o meu primeiro intuito é: eu não vou deixar a empresa sozinha, eu preciso estar lá, as coisas não vão funcionar se eu não tiver, né? Aquela coisa. E aí, conversando com o Ricardo, com meu marido, né? Ele falou: Kátia, você vai. E aí, então, chegando lá, a primeira pergunta foi essa, né? Naquele círculo de mulheres ali. E quando olharam para mim, falaram: quem é você? E eu não sabia responder.
E aí eu só comecei a chorar e eu dizia que eu não sabia quem eu era. E ali eu percebi o quanto a minha identidade estava abalada, né? O quanto eu estava afirmando, na verdade, quem eu era naquilo que eu fazia e naquilo que eu tinha, né? Eu olhava muito os meus papéis como mãe, né? Então, como mãe, como empresária, como esposa, mas eu não sabia de fato quem eu era, eu não tinha um tempo para mim. E foi ali, naquela imersão, que tudo começou a mudar e que eu comecei a buscar esse autoconhecimento que, na verdade, me libertou, né? Foi isso. Uau, forte, hein? Forte. Forte assim como você é e sua família é. E daí desse processo até você entender que precisava de fazer algo a mais. Como surgiu então a Cat Coach? Da onde que surgiu? Então, vamos lá. Na verdade, eu passei por um processo de burnout na empresa, né? Eu sempre fui muito workaholic e o Ricardo fazia muita parte comercial, então estava sempre viajando e eu em São Paulo com as crianças, sem apoio da família, porque todo mundo no sul. Então eu me desdobrava para cuidar das crianças e para também tocar o nosso e para poder tocar o nosso negócio. E aí numa segunda-feira o Ricardo viajou e ele só iria voltar na sexta e eu comecei a sentir um formigamento assim, né, no lado do meu corpo. Mas eu disse, eu não posso falar para ninguém, porque eu tinha aquela necessidade de mostrar o quanto eu era forte. E eu pensei, se eu tiver alguma coisa, quem vai ficar com os meus filhos, né? O Ricardo viajando, a gente ali lutando pro negócio, né? A gente estava numa fase muito difícil do negócio. E aí eu fiquei na terça, na quarta, e cada vez aquele formigamento ele ia aumentando, aumentando. Na sexta-feira, quando o Ricardo me escreveu, ele me disse, Kátia, estou no voo voltando para São Paulo. Aí eu respirei fundo, e aí eu disse, então agora eu vou no hospital. Eu falei, amor, eu tô com um lado formigando, eu vou ver o que que é isso, né? Quando eu fui sair da empresa, que eu fui abrir a porta, eu não tinha mais força para abrir. E ainda assim, tentando mostrar toda aquela força, ainda fui dirigindo até o hospital. E quando cheguei no hospital, já me removeram de ambulância para outro hospital. Eu estava com uma inflamação na minha medula, que é o nosso eixo central, né, Léo? Então eu vi o quanto eu estava ali abalada, vivendo no automático. E ali, então, internada, o Ricardo chegando de viagem, ele me disse, Kátia, você vai começar a fazer um processo de coaching. Porque santo de casa, ele não faz milagre, né? E muitas vezes Deus usa o nosso marido para falar as coisas, mas às vezes entra num ouvido, sai pelo outro, né? E eu entendia que eu precisava naquele momento de ajuda. Então comecei a fazer um processo de coaching. E aí comecei nessa busca do autoconhecimento e comecei a fazer vários cursos de autoconhecimento, até que então eu acabei conhecendo, né, o método CIS. E aí, dali pra frente, tudo mudou. E eu comecei a perceber mudanças na minha vida. Eu digo que o coach ele mudou minha vida, ele mudou o meu casamento, ele mudou a minha relação com os meus filhos, a minha relação com os meus pais. E além disso, eu pude entender que criando uma visão extraordinária do futuro, eu poderia viver de uma forma muito mais plena, mais leve e muito mais feliz. E aí eu disse, eu não posso segurar isso só para mim, né? Quando a gente começa a aprender as coisas, a gente quer transbordar na vida de outras pessoas. E eu comecei a pensar quantas mulheres, assim como eu, precisam ouvir e aprender aquilo que eu estou vivendo, né? E aí então foi quando eu fui buscar a formação de coach, que hoje eu concilio com a minha jornada, né, na empresa também. Mas eu digo que o processo do coach ele me cura, porque toda vez que eu me conecto com uma mulher, eu sei que Deus está me trazendo ali alguém que eu tenho condições de ajudar e que também está vindo me curar, porque sempre é uma troca muito, muito grande, né? Então ele é um processo, o coaching é um processo enriquecedor. Só quem passa por um processo desse sabe do valor que ele tem para a vida, né, Léo? Uau, uau. E você, ao longo desse tempo, né, dessa preparação, você sentiu realmente, né, que fazia sentido não só ter essa cura, né, que você foi restaurada sua família, restaurado seu casamento, tá vivendo, né, algo novo, algo que você tem certeza que nunca
tenha desfrutado o que você está desfrutando agora, né? Com tanta sabedoria, com tanta inteligência, com tanta mansidão, que é o processo, né? E você levar isso atingindo pessoas. Você pode trazer algum caso, né? De alguma coach sua que te impactou muito, que te fez, nossa, mas é isso, né? Eu consegui realmente restaurar algo, consegui Uhum. realmente mudar algo. Porque quando a gente nos restaura, eu sei porque eu também faço processo, e muitas vezes a gente se sente, né, ainda mais feliz ainda por ajudar do que quando a gente recebe uma Uhum. ajuda, né? Uhum. Então, você pode trazer para nós algo que impactou realmente Uhum. essa sua trajetória como coach. Sim, é bíblico, né? Que é muito melhor dar do que receber. E eu vejo que toda vez que eu saio de um processo com uma coach, eu saio realizada. Mas eu passei por uma história, essa me marcou muito, que foi uma pessoa que me seguia na rede social. E aí, em fevereiro desse ano, ela entrou em contato comigo porque ela queria passar por um processo de coaching. E naquele momento eu orcei para ela, mas eu também estava num processo muito profundo do lançamento da Baikaene. E aí então ela me retornou e ela me disse, Kati, eu pretendo fechar o coaching contigo, mas eu não vou conseguir fazer isso agora, porque eu estou me separando do meu marido essa semana, então eu não vou conseguir me entregar para esse processo. Quando eu recebi aquela mensagem, aquilo foi tão forte em mim que eu pensei, independente de fechar o processo ou não, eu preciso conversar com essa pessoa, eu preciso entender, eu preciso ajudá-la. Porque muitas vezes a gente olha, né, a nossa vida na rede social e ele parece uma perfeição, mas eu já passei por muitos dilemas com o meu casamento também. E eu pensei, eu preciso compartilhar coisas que eu vivi e como nós superamos enquanto casal. E aí eu escrevi para ela e eu disse, será que a gente pode marcar um horário para a gente conversar, independente de fechar o processo, né? Até porque eu tô muito ligada agora, muito focada no lançamento da marca, mas eu queria poder aplicar uma ferramenta do coaching contigo, e não se separa até que a gente consiga de fato sentar juntas e que a gente possa conversar. E aí então marcamos uma manhã online, porque ela está em outro país, né? Ela não mora no Brasil. E ali a gente aplicou a ferramenta do resgate de relacionamentos, né? Então fui tópico um a um, trazendo para ela, trazendo a consciência do papel dela naquele casamento, do papel dela naquela família, né? Naquela relação. E quando nós terminamos de fazer toda a ferramenta, ela olhou para mim e falou assim: Uau, eu não percebi o quanto eu estava sendo negligente, Kate, na minha relação. E se eu não conversasse com você, provavelmente meu casamento estava indo para o espaço, né? E aí, então, naquele momento, a gente não fechou o processo, mas ela resgatou o relacionamento dela. E agora, 6 meses depois, ela me procurou. E ela falou, Kate, vamos começar o processo agora, né? Então, ela está numa fase diferente com o marido. E cada processo, cada encontro, eu vejo a evolução dela, né? E eles estão super bem juntos. Então, assim, foi algo que me marcou, porque na verdade não é o processo em si, é o quanto eu posso contribuir na vida do outro através da minha história, né? Muitas vezes a gente guarda a nossa história pra gente, mas a gente perde a oportunidade de poder inspirar com aquilo que a gente viveu. Então essa Exato. história ela me marcou muito, Léo. E isso que você falou, né? Porque a cura, quando Deus nos cura de algo, não é simplesmente para nós ser curados, né? É porque essa cura, ela vai salvar através de nós outras pessoas, vai impactar e vai transformar a vida, né? De pessoas, de família. E quando a gente guarda algo para nós, como a gente tá sendo pequeno, né? De não reconhecer que a gente foi curado por algo grandioso, né, que é o nosso Senhor, né? Então, é realmente isso, essa transformação que a gente, através da nossa vida, através daquilo que foi gerado por nós, né? Então, essa semente aí é extraordinária. Mas, Kate, eu acompanho muito você, tô sempre olhando seus vídeos e eu fico impressionado com a sua constância. Você é uma pessoa que persiste muito, 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 todos os dias, né, postando, né, inventando, né, fazendo algo que é realmente, né, inovando, é inovação e a persistência, né? Eu vejo que as pessoas, hoje em dia, a gente está num mundo que eu falo que é um mundo micro-ondas, né? Porque tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser na Uhum, hora, né? As uhum, pessoas fazem algo, né? Fazem algo no relacionamento, dizem eu te amo, né, pro marido, né? Ou para a esposa, ou o marido diz para a esposa e já quer que tá tudo resolvido, uhum, né? Os filhos, né, brincam um pouquinho,
falam uma coisinha, outra já querem que estejam tudo resolvido, que as coisas aconteçam, né, de uma hora para outra, né? E muitas pessoas elas não têm uma consistência, né? Não entendem que tudo é um processo. Eu queria te perguntar, como que é o seu processo, né, na sua casa? Como você dá conta, né? Porque eu vejo, nossa, tá sempre fazendo vídeo, e aí tem família, aí tem dois filhos maravilhosos, né, que estão numa fase também de descobrir o mundo, né, de perguntas, de descobertas, né, como conseguir controlar, também tem dar atenção pro marido, né, ser esposa, mãe, empresária, tem duas empresas, ajudando pessoas, sendo coach, fazendo vídeos, né, vídeos criando. Então eu queria saber como que consegue isso, Kati? Fala para o nosso público aqui qual é essa receita? Eu acho que o que me ajuda muito, Léo, é quando eu entendi a questão dos perfis comportamentais, né? E eu vejo que desde muito pequena eu sempre fui muito focada. Então, tanto na escola, eu gostava de ser a primeira aluna da classe, eu sempre gostava de fazer as coisas muito bem feitinhas. E eu digo, né, se eu não tenho tempo de fazer certo, quando que eu vou ter tempo para fazer de novo? Então, essa busca pela excelência é algo que é algo natural em mim, não é algo assim que eu forço. E a constância, o foco, é algo que eu acho que eu herdei de presente, assim, né? Que Deus me deu como algo que me ajuda muito a ter essa constância diária. Mas é claro que sempre existe essa autocobrança nossa, porque é legal que as pessoas elas me dão esse feedback, nossa, como você dá conta de tudo? E às vezes eu acho que eu não estou conseguindo dar conta de nada, né? Então a gente entender que tudo é um caminhar. E eu falo muito para as crianças, né, que a mãe está sendo a melhor mãe que eu posso ser. E eu sei que eu não sou uma mãe perfeita e eu trago para as crianças essa imperfeição. De algumas vezes eu sentar e eu chorar. E eu falar, hoje a mãe tá cansada, hoje aconteceu um problema na empresa, hoje o dia não aconteceu como a mãe gostaria, né? Hoje aconteceu algo que deixou a mãe triste. Então, eu tento mostrar essa vulnerabilidade, até porque quando parece ali que a gente posta coisa todo dia, parece que a vida ela é perfeita, mas na verdade ali é só uma pontinha do iceberg que a gente mostra, né? A vida é muito mais que isso. A gente chega na empresa, são muitos dilemas com a equipe, né, com as pessoas. A gente chega em casa, é questão com o marido, com os filhos, a escola. Mas eu acho que, de fato, eu ganhei de presente de Deus essa coisa do foco, da constância. E eu acho que, eu sempre digo, né, que na empresa, a comunicação e ao tocar o bumbo, né? Todo dia a gente tem que tocar o bumbo ali. Então, eu passo na empresa, se eu passo numa área, eu estou sempre questionando as mesmas coisas, porque eu acho que essa constância é o que faz as coisas darem certo. Senão a gente começa algo ali, um pouquinho não dá certo, já tenta o outro, já tenta, e você acaba não firmando em nada, né? Então é a forma que eu uso, assim, de buscar todo dia esse foco, essa constância, de compartilhar a minha vida, o meu ritual. E eu acho que eu recebo muito feedback disso, né? Do quanto eu inspiro mulheres a, pela manhã, acordar, ter um momento ali com Deus. E engraçado porque antes do meu burnout era um momento que eu não tinha na minha vida. Acordava já com o WhatsApp, correndo as crianças e sai correndo, aquela correria louca. E eu entendi que o quanto eu sou elétrica, porque a minha natureza é muito agitada, eu precisava buscar algo que me centrasse mais. Então, quando eu entendi que esse momento pela manhã com Deus é um momento para eu respirar e eu entender quem eu sou, qual é a minha identidade firmada nele, quando eu tenho esse ritual, aí eu me sinto pronta então para sair de casa e enfrentar os Uau, desafios, né, do uau, dia, uau. que são muitos. São muitos, né? Você trouxe um ponto que eu vejo que é um ponto crucial nisso, que é a rotina, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco mais para nós, para os nossos telespectadores e as pessoas que vão assistir esse podcast, porque muitas vezes as pessoas, tá, mas como que eu faço isso? Como que eu consigo, né, realmente ter uma rotina, ter um encontro com Deus, dar atenção pro meu marido? Qual a sua rotina diária, né? E imagina também, eu quero que você, imagina a Kate sem rotina. Como que seria, Nossa. né? Para as pessoas entender também, né, que o quanto é importante a gente ter uma rotina, a gente ter, né, identificar que a gente precisa, né? Porque às vezes fica sempre no automático, né? Fazendo. Mas ei, para, respira, né?
pensa, tem o seu momento, né? A gente não tá falando de religião aqui, não é sobre religião, mas a gente entende que tem um Uhum. ser superior, um ser maior, então, né, ter o seu momento, né? Com aquilo que te inspira, com aquilo que te relaxa. Então, o que você pode contribuir para nós? Então, eu acho que os filhos, né, a chegada dos filhos, ela contribuiu muito para a criação dessa rotina. Os filhos precisam de um Uau, só ambiente. uma aspas aqui, ó, olha só, ela trouxe que contribuir. Muitas pessoas elas dizem, né, que os filhos atrapalham a rotina, né? E agora a Kate nos trouxe uma chave, ó, segura essa, pega essa chave e a Kate vai continuar aqui. Na verdade, eu digo que muitas vezes a gente diz, né, que os filhos eles vêm para o mundo para que a gente possa ali educar e ajudá-los a seguir em frente. Mas eu acredito muito que os filhos eles vêm como um presente de Deus para nos ensinar Uau. muito também. E eu aprendo muito com os meus filhos, né? Muitas vezes eles acham que eu tô só ensinando, mas todos os dias eu tô aprendendo. E eu percebo que Deus me deu dois seres com características muito diferentes e que eu precisava trabalhar em mim essas características, né? Então, a chegada dos filhos foi algo que tanto eu quanto o Ricardo a gente entendeu que filhos precisam de rotina e que quando a gente tem uma rotina muito bem estabelecida, a gente cria filhos mais seguros, né? Filhos mais calmos, filhos mais confiantes, né? Quando a gente tem uma rotina muito bem estabelecida, você sai com o filho, ele confia que ele pode ali brincar e vai voltar e você tá ali esperando. Porque a rotina traz isso, né? A criança, quando ela nasce, ela não tem a noção do tempo. Ela só sabe as coisinhas que vão acontecendo. Então, se eu tenho um horáriozinho para dormir, um horáriozinho para acordar, o horário do banho, o horário da refeição. Então, isso é algo muito forte que a gente tem na nossa casa desde que as crianças nasceram. E Uau. engraçado porque a gente tem um pet também, e a gente fala que até o pet ele precisa de rotina. Então, ela tem o horário que ela toma o cafezinho dela e o horário da janta. E a gente coloca lá a refeição dela, eu dou 15 minutos. Se ela não comeu, eu recolho. Para mostrar a autoridade de quem que comanda a casa, né? Então a gente precisa trazer essa clareza de que a rotina ela é importante e que os filhos e quem chega, né, quem vem vindo, tem que ir acompanhando, porque isso faz com que a gente viva de forma muito mais leve, essa constância dessa rotina. Uau, uau. E a rotina realmente ela vem para agregar, né, no Com nosso dia a certeza. dia, né? Porque muitas vezes as pessoas, nossa, mas rotina, como que eu vou suportar a rotina? Não tô por rotina, não consigo viver com rotina, né? Não consigo viver com casamento com rotina. Então, a rotina, as pessoas hoje elas estão dizendo que é algo ruim, né? Que, não, mas nossa, lá vem as mesmas coisas, eu vou para casa, tenho a rotina. Só que quando a gente entende, tem essa visão que a rotina não, a rotina ela vem para nos trazer algo maior, né? Nos trazer uma constância, Uhum. uma educação, né? Imagina você tá trazendo agora que até o pet, né? Você consegue, né, ter uma regra, né? Então acaba que a família ela tem uma estrutura diferente quando a gente consegue botar em prática, né? Algo Uhum. que vai gerar essa sustentabilidade, né? Uma Uhum. família feliz e duradoura, né? Que é isso que a gente busca. Sabe que eu acho que o foco ele é muito importante e ontem até eu estava gravando sobre isso no Instagram e dizendo, né, que eu tenho refletido o quanto eu gasto meu tempo e o quanto eu invisto meu tempo. Então, quando você tem uma rotina muito bem estabelecida, você começa a perceber gatilhos de tempo que você está gastando que talvez sejam desnecessários, porque eu acho que a coisa mais rara que a gente tem hoje, Léo, é o nosso tempo. Então, se a gente não aproveita ele de uma forma muito bem. O tempo é algo que não volta, né? Eu digo isso até na empresa, né? Com relação ali, hora máquina, enfim. Tempo é algo que não recupera mais. Ou a gente faz bem feito, ou aquele tempo ele passou e ele realmente foi desperdiçado. E uma dúvida, né, que eu sempre tenho quando vem pessoas empresárias, porque muitas vezes a pessoa é empresária, mas não é esposa, não é mãe, né? Então, uma empresária que nem você, bem-sucedida, e qual é a chave, né, para você realmente conseguir conciliar, né, a parte de educação dos seus filhos, né, a parte de como desenvolver ele, né, ser uma treinadora dos filhos e separar, né, da parte empresarial? Como conciliar Na esse tempo? verdade, eu acho que as coisas elas se misturam, sabe, Léo? Eu digo que, na verdade, não existe uma Cate que fora da empresa é sua mãe e uma Cate que dentro da empresa ela é empreendedora. Os papéis, eles se misturam
o tempo inteiro. Então, eu percebo assim, eu ali no meio é a Kati, que é mãe, que é esposa, que é... E essa questão da minha vida com o trabalho e com as crianças sempre foi algo muito junto e misturado. No entanto, que quando as crianças nasceram, eu me preocupei em... Eu queria continuar trabalhando, porque sempre foi algo que eu gostei muito, mas eu queria também estar próximo das crianças. Então, dentro da fábrica, eu montei o quarto deles. Uau. Então, eles tinham ali, né, o bercinho, tinham o roupeirinho, tinham... todas as coisinhas deles estavam ali. E eles cresceram nesse ambiente dentro da fábrica. Então, eu me lembro que eu deixava a câmera ligada na minha mesa, e aí eu estava numa reunião, eu escutava um chorinho, eu ligava para ver se estava tudo bem. Então, por mais que eu tinha alguém ali que estava olhando para eles, me ajudando, mas eu sentia que eu estava sempre muito presente, né, Uau. com relação a eles. E acho que isso fez muito bem para as crianças, porque como eles cresceram nesse ambiente da fábrica, isso fez com que eles ficassem muito independentes. Então, assim, eles se dão com todo mundo da fábrica, eles vão para lá, eles nem me esperam às vezes para almoçar, hoje já são grandinhos, já chegam, já vão pro restaurante, já almoçam, sentam com as pessoas, porque eles cresceram nesse ambiente. Então, sempre foi algo tudo muito misturado. E às vezes até as pessoas é, me escrevem, né, na rede social, Kati, como separar esse papel do sócio, do marido que é sócio e do marido que ao mesmo tempo é marido, né? Eu digo, não tem separação, não tem como chegar em casa e muitas vezes não falar do trabalho, e não tem como estar na empresa e não falar da relação. Acho que o mais importante é a gente trazer ali a clareza e entendendo que nenhum sucesso vai valer o fracasso de uma família. Uau. Então é sempre olhar para isso, né? Tanto o nosso papel em casa quanto na empresa, o quanto eu de fato estou exercendo o meu principal papel, é, que é ser essa cuidadora do meu lar. Até porque, né, as crianças, elas vão ter não vai retroceder a idade delas, né? Então, elas têm 2, elas têm 5, elas têm 10 e vão ter uma vez só, né? E como você enxerga isso, né? Essas oportunidades que a gente tem de desfrutar, porque o dia de hoje não vai existir mais o dia de hoje, né? Não. E o momento dos nossos filhos são momentos únicos, né? E como você traz, né, isso, né, para sua vida nesses momentos, né, de desfrutar, de entender, né, o papel dos pais, o papéis que os filhos têm também, né? Como você enxerga isso? Então, eles crescem muito rápido, né, Léo? É um piscar de olhos e as fases elas passam. E eu falo muito pro Ricardo que criança ela faz criancice, né? Então muitas vezes a gente quer ali chamar atenção, quer que eles façam as coisas certinhas, mas muitas vezes eu me deparo com a pergunta, né? Quem é o adulto da relação? Sou eu ou são eles, né? Então, eu acho que o estar com eles nesse tempo de qualidade é algo muito importante. A gente está numa fase agora que a gente tem amado sair com eles para jantar, para almoçar nos finais de semana. E a gente tem como regra que o celular fica no carro, o Uau. celular ele fica na bolsa. E o máximo que a gente faz ali é pede pro garçom, tira uma foto nossa, porque eu acho que as fotos fazem a gente viver para sempre, né? E eu penso muito no futuro, né, de eu poder sentar e poder me conectar com esses momentos que eu vivi com as crianças, porque a gente, ao longo do tempo, a gente esquece, né? A vida são tantas coisas, então eu acho o registro muito importante. Mas sentar na mesa, e eu digo que a mesa ela é o coração do lar, e você poder, sem telefone, sem televisão, poder olhar nos olhos, poder conversar. Eu acho que é poder usufruir de cada momento ali com o filho, né? A questão desse tempo de qualidade. E tu sabe que isso foi muito assim. É, para mim foi algo que foi muito impactante, porque a mulher ela vive esse dilema do quanto eu tenho que ficar em casa com os meus filhos e o quanto eu consigo trabalhar fora. A mulher ela carrega uma culpa natural que é dela, né, de querer estar sempre muito próxima dos filhos. Mas eu entendi que talvez se eu estivesse em casa 24 horas por dia, eu não seria a mãe que eu sou, indo para a empresa e voltando, porque eu entendo que eles também aprendem com isso, né? De ver a mãe construindo sonhos junto, né? Junto do pai, da mãe indo para a empresa todos os dias, essa constância, do foco. A gente ensina muito com essa questão do nosso exemplo no dia a dia, né? Exato.
E você trouxe um ponto, né, sobre a mesa. Porque entendemos que a mesa, a cura na mesa, né? Jesus, ele trazia a mesa como algo de compartilhar, né? De edificar, né? De mostrar realmente aquela união, né? Então, Judas, né, traiu Jesus e sentava ao lado de Jesus, né? Compartilhava. E eu tive muito problema, né, na minha vida com a mesa, né? Dificuldade, porque tive muitos problemas na minha infância, então eu vivia não querendo ir para a mesa. Então eu fui uma pessoa que para a mesa era pesado sempre para mim, porque o companheiro da mesa era o álcool, né? Então acabou que eu cresci num ambiente que a mesa se tornava um ambiente muito pesado. Então, para mim, eu quebrei algo, né, que foi um trauma lá da minha infância, né? Então foi aos poucos, mas eu tinha muita dificuldade, eu não conseguia ficar na mesa. Então sempre buscava ou horários alternados, né? Com a minha esposa, ela almoçava num horário, almoçava o outro. Então, depois que eu tive o entendimento, né? Depois que eu tive a maturidade, que Jesus realmente me ensinou, né? Algo que é diferente, o poder, né? Da mesa, né? Foi realmente eu construir histórias junto à mesa, curas junto à Uhum. mesa. E como que você, né, você faz? Eu já tive o privilégio de almoçar na sua casa, né? Você prepara uma mesa linda, uma mesa. E como que é realmente a sua rotina? Vocês têm um tempo de qualidade onde vocês não, ó, tal horário, às 20 horas hoje a gente vai ter a nossa janta, então eu preciso que todos estejam aqui, até porque você tem filhos que estão entrando, né, numa fase, né, Uhum. meio adolescente, assim, que Uhum. às vezes, muitas vezes, eles querem ter o tempo deles, ou querem ficar um pouco sozinho, fazer outras coisas, e como você consegue, né, trazer algo que é tão importante, que é tão edificante para uma família como a mesa? Qual as técnicas que você usa para realmente construir essa história? Você sabe que, na verdade, desde as crianças muito pequenas, a gente sempre teve o hábito de almoçar em casa. Então, a gente sempre prezou por morar perto do nosso negócio para poder ter essa qualidade de sentar à mesa com as crianças. Esse ano, por conta da rotina escolar, as coisas mudaram um pouco e se fez a necessidade deles ficarem num período mais estendido. E aí, então, a gente se deparou com, uau, a gente vai perder algo que a gente já há tantos anos a gente vem fazendo juntos, né, do sentar na mesa. E aí, então, a gente trouxe esse processo para a noite. Então, atualmente, todos os dias à noite, nós jantamos juntos. E o preparar, né, o servir, o colocar a mesa, é algo para mim que é um ato de serviço, né? E eu percebo muito que meus filhos eles se sentem muito amados por mim quando eles veem que a mãe está preparando, né? E embora eu tenha uma pessoa na minha casa que me ajuda, que adianta muitas coisas, porque como eu levo eles nas atividades final do dia, eu chego tarde, mas eles sempre percebem que o último tempero, o toque, a mesa, o cuidado, isso é algo muito forte da mãe. Mas você me falando, Léo, da tua história, né? Isso é mais comum do que a gente imagina. E depois daquela imersão de mulheres que eu fui convidada para participar em outras ocasiões, levando o meu momento de vida, né? E a gente começa essa imersão ao redor de uma mesa onde nós servimos as mulheres que chegam. E eu me deparei com mulheres muito feridas, com filhos já adultos que já saíram de casa e que não sabiam do poder da mesa, que nunca desfrutaram isso na vida. E num desses encontros, né, teve uma mulher que quando eu servi ela olhou para mim e ela falou: "Eu nunca fui servida". E ali ela começou a chorar e ela me disse: eu nunca tive isso com os meus filhos, eu sempre permiti que eles almoçassem no sofá, no quarto, na televisão. E eu vejo que a mesa, ela é o coração do lar, é onde as relações elas se fortalecem, né? E é onde a gente entrega o nosso melhor, porque é o olho no olho, né? É o poder da escuta, é a conexão. Então, eu digo que o maior e o melhor tempero de uma mesa é o diálogo, não é a comida ela vem depois disso. Mas o sentar, você tá ali com os filhos, escutar sobre a escola, a gente compartilhar algo da empresa, porque a gente também conta para eles, é algo que acaba fazendo com que a família fique muito mais unida. Porque fora da mesa, né, as crianças já têm as atividades, as lições da escola, a gente tem a academia, cada um tem as suas atividades. Então Sim. a mesa é onde a gente de fato
se encontra. São 2 momentos que eu vejo na minha casa, assim, que a gente se conecta muito com a família. É na mesa e à noite as crianças têm o hábito de irem para a nossa cama para a gente fazer um momento de oração e de gratidão juntos. Então é algo que já é rotina dos filhos, e eles já sabem que todos os dias eles, na hora de dormir, eles vão ajeitar a caminha, escovar os dentes e a gente vai para a cama do pai e da mãe para nós orarmos. Então são 2 momentos que a gente se conecta muito mesmo. Uau, uau. Que história, hein? Essa história, ela cativa, né? Porque a gente entende que é algo que edifica uma família, edifica um lar, ter essa rotina, né? Voltada para Deus, voltada para a mesa. Kátia, eu quero mudar um pouquinho, quero entender, né? Como que surgiu, né? Da onde que surgiu a ideia, né? Da ByKN, né? Que é uma empresa que é um bebê ainda, É um né? bebezinho. É um bebê, né? Mas é um bebê que teve uma promessa, né? De um Deus que sempre supre e que, e que sempre está à frente de tudo, né? Às vezes a gente acha que as coisas não vão acontecer, mas elas já aconteceram. E eu tenho certeza que essa empresa, com o que ela carrega, né? Com aquilo tudo, né? Porque a história é sua, a história do Ricardo, dessa família maravilhosa. Mas eu quero entender um pouco como que surgiu essa ideia da ByKN. Então, a ByKN, ela nasceu naquele momento muito turbulento na minha vida, em que eu estava buscando muito o autoconhecimento e eu estava me questionando sobre o meu lugar no nosso negócio, porque eu, eu vivia num ambiente predominantemente masculino e a gente, enquanto ser humano, a gente carrega essas 2 forças, né? Força masculina e a feminina, e essa masculina que é essa força que faz a gente correr atrás dos sonhos, que faz a gente ir lá e resolver os problemas. E esse lado feminino que é mais de cuidado, que é mais de amor, que enfim. E eu comecei a perceber que eu estava pendendo para um lado muito mais masculino, né? De uma mulher muito forte. Mas era um lugar que era muito pesado para mim. E aí então, nesse processo que eu estava vivendo do coaching, isso lá em 2019, eu disse para o Ricardo, eu quero fazer algo diferente. Mas toda vez que eu pensava em sair da nossa empresa, eu não sentia paz com aquilo, né? E eu acho que quando a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa sempre perceber se aquilo está nos trazendo paz ou não. Isso para mim é muito uma resposta. E aí eu queria fazer algo diferente e ao mesmo tempo eu queria permanecer no negócio. E aí então eu busquei uma mentoria de branding para entender a minha marca pessoal, porque todos nós carregamos a nossa marca, né? Então eu queria me conhecer e me entender melhor. E eu me lembro que quando eu cheguei nessa mentoria, eu disse para Chay na época, eu quero fazer algo diferente, mas eu não tenho nem noção do que eu quero. Eu falei, dá pra gente começar um trabalho juntos? Ela falou, Kati, ótimo, vamos lá, né? E aí, nesse processo, na mentoria com ela, um dia eu sonhei. E a ByKN, ela veio para mim através de um sonho. E aí, eu sonhava que eu estava dentro da fábrica, que a gente produzia itens de decoração e que o nome era ByKN. Tudo isso veio através de uma revelação de um sonho. Quando eu acordei, eu fui buscar um papel e uma caneta rápido para anotar o nome, porque muitas vezes a gente sonha e passa algumas horas a gente não lembra mais. Eu falei, eu preciso anotar isso, né? E eu me lembro que eu tirei uma foto para ela naquele dia e eu mandei, eu falei, é isso. Eu tive a clareza, porque a clareza, Léo, ela vem do movimento, né? Enquanto a gente está muito parado ali, naquela inércia, a gente não consegue ter respostas. E muitas vezes as pessoas esperam ter a resposta para caminhar. Mas eu sentia que não tendo a resposta, eu precisava caminhar porque a resposta viria no meu movimento. E aí, então, foi através, né, de um sonho que nasce esse desejo de criar uma marca que não é apenas uma marca de decoração. Eu digo que é uma marca de conexão, né? Uau. E ela também simboliza um momento de reconexão com a minha casa, porque eu entendi no meu processo do burnout que se eu tive um burnout porque eu estava num processo de profundo trabalho, né, me colocando muito ali na empresa, é porque de fato, de certa forma, eu estava faltando na minha casa, porque eu não estava vivendo de forma equilibrada. Então eu entendi que Deus estava me dando a ByKN como um processo de reconexão com a minha casa e que eu pudesse também inspirar outras mulheres a cuidarem da sua casa, né? Então
todos os nossos produtos, eles têm uma história. E eu digo que o produto ele chega até a casa do cliente com a história que a Kate conta, mas que dali para frente aquele produto ele vai criar outras histórias com aquela família, né? E isso fala muito sobre essa decoração afetiva, sobre a gente ser intencional na nossa casa, naquilo que a gente leva para dentro dela. Porque muitas vezes a gente leva algo que a gente não percebe, mas inconscientemente aquilo está falando de quem a gente é. E aí, quando eu comecei nesse processo, olhar para cada objeto da minha casa, me questionar, será que isso me representa mesmo? Ou será que isso foi algo que um arquiteto me indicou, um designer? Será que isso reflete quem eu sou? E quando eu comecei a entender isso, eu comecei então buscar essa questão de produzir produtos que contassem histórias e que criassem momentos com a família. E um dos nossos primeiros produtos que a gente lançou foi uma lareira, porque como eu sou gaúcha, né, venho do frio, então o fogo, eu acredito muito no poder do fogo, da energia que o fogo ele transmite, e eu tenho muitas recordações, assim, da infância, de nós com os avós, com o pai e a mãe, com as manas, em volta ali do fogão a lenha. Mas eu não tinha como em São Paulo colocar um fogão a lenha dentro do meu apartamento, e eu queria algo com fogo, então eu disse, olha, vamos fazer uma lareira que eu possa transportar ela para o quarto, para a sala, para a sacada, para eu poder criar os meus momentos. Então eu digo que não é a lareira, mas são os momentos que eu crio com ela. Então você chamar os filhos para sentar ao redor da lareira para contar do dia. Vamos comer um marshmallow hoje contando histórias, daí eles vêm. Então são os momentos que a gente cria com cada produto, né? Então a Baikaine ela nasce com esse propósito e ela trouxe também para nossa empresa muito desenvolvimento, porque são 70 anos que a gente fabricava um produto. Uau. E aí, de repente, chega a Kate e fala, gente, agora nós vamos começar a fabricar produtos de decoração. As pessoas, como assim, né? Como que a gente vai fazer isso? E foi um ano de desenvolvimento. E por incrível que pareça, né, a Baikaine, ela está também ajudando a fomentar outros negócios, né, de outros empreendedores que querem fundir produtos com a gente, e também trouxe para nossa equipe uma exigência de um acabamento diferenciado, porque uma coisa é você fabricar uma válvula que vai ficar num caminhão no tempo, outra coisa é você fabricar algo que vai dentro da casa delas, né? E a gente sempre diz para a nossa equipe que eles ajudam a movimentar o Brasil através da produção de válvulas, mas que com o produto de decoração, eles estariam entrando na casa dos lares brasileiros e criando histórias de afeto e carinho. Então, é muito forte o propósito da marca, né? Que forte, que forte. Você participa da escolha de cada objeto, você aonde que vem essa inspiração, né? Eu fui agraciado, né, com um porta-livro, né, que conta uma história, né? Uma história que me impactou bastante. Até quando eu trouxe para cá, eu contei para minha esposa, ela ficou chocada. Ela, nossa, eu nunca tinha parado para pensar numa pedra, né, da transparência, né? E realmente a gente entender que Deus é superior, né, a nós, a gente tem que estar sempre embaixo. E como que vem essa inspiração, né, desses produtos, né? Você contou aqui um pouco, mas eu queria entender realmente, né, se é você que cuida disso, você tem um departamento onde te ajuda, né? Ou você realmente cria, você enxerga que não é simplesmente uma caneca, não é simplesmente, né, um microfone, mas é algo que vai potencializar, é algo que eu posso agregar realmente a contar uma história, e essa história vai impactar, né, a família, e elas vão ter momentos. Você trouxe a parte da lareira, do marshmallow, foi um vídeo que me impactou bastante, você com os filhos, né, comendo marshmallow, né, criando, né, esse momento, né, momento de família, momento do lar, mas da onde que vem tanta inspiração? Então, a gente tem um time na Baikaine, né? Então, eu tenho um designer interno e a gente tem também designers externos que prestam serviços para nós. Mas todos os produtos, e como nós lançamos esse ano e a Baikaine ainda é um bebezinho, né? Nasce muito ainda da cabeça da Kate, daquilo que me conecta. Uau. Né? Então, recentemente, eu tenho as reuniões semanais com o meu time
E aí, então, numa reunião com o pessoal do desenvolvimento ali, eu disse, eu quero algo que traga algo sobre reconstrução, sobre esse processo da gente derrubar os muros, da gente construir algo juntos. E a gente está agora num processo de desenvolvimento de outros produtos que vão continuar sempre contando histórias. A questão do suporte de livros é algo que mexe muito comigo, Léo, porque eu sou apaixonada por livros, né? Eu acho que o livro, ele transforma as pessoas. E eu queria um objeto ali que decorasse, mas que também conectasse. E aí, então, conversando com a designer, ela me disse, Kati, quem é o teu suporte? E a partir daquele momento ali, de quem era o meu suporte, eu falei, bom, meu primeiro suporte na minha vida é Deus, porque Ele é tão grande, né? Tão perfeito, eu tão pequenininha. E aí eu fui falando como eu me sentia nessa relação com Deus. E que o meu segundo maior suporte era o meu marido. Para quem eu precisava ser vulnerável, para quem eu precisava ser transparente. E eu digo que é para quem muitas vezes a gente entrega o nosso pior, porque a gente costuma entregar o nosso melhor para os de fora. Mas quem está ali, quem convive com a gente, quem acorda, dorme todos os dias, convive com todas as nossas versões. E mesmo assim não desiste. Está ali todos os dias e está nessa busca de te ajudar a evoluir. Então eu vejo meu marido como alguém que está ali me ajudando nesse processo de evolução da Kati, me aceitando, me perdoando e me ajudando nesse processo. Então, com base nisso, surgem os nossos suportes de livros. Então, todos os produtos, eles têm essa conexão com alguma história. E eu tenho certeza que chegando na casa, né, do cliente, a partir daquele momento, ele começa a ter uma outra história. Tem um produto que eu amo demais, Léo, que são as mãos da gratidão. E esse produto, ele chegou, né, na ByKN, mas ele entrou na minha casa de um jeito muito profundo, porque a gente não tinha muito o hábito de falar de gratidão. Era tudo muito corrido, enfim, embora a gente venha de um lar cristão, a gente sempre orava juntos, enfim, mas essa coisa do ser grato é algo muito mais profundo. E aquele produto, então, quando ele chega lá na minha casa, porque todos os produtos eu levo para lá, a gente testa, enfim. E aí eu preciso construir uma atmosfera de gratidão dentro da minha casa. E aí, então, com aquelas mãozinhas que ficam ali, toda vez que a gente olha, né, eu falo para as crianças, pelo que você é grato hoje? Porque muitas vezes a gente volta para nossa casa com um monte de problemas que aconteceram no dia a dia, né, da empresa, da equipe, enfim. E a gente volta para casa, a gente fica focado naqueles problemas. Mas teve tantas outras coisas boas que aconteceram no dia que a gente esquece. Porque o ser humano, ele tende sempre a focar mais no negativo do que no positivo. Então, foi tentando criar essa atmosfera dentro da minha casa, da gente focar no que estava dando certo e não no que estava dando errado. Então, aí surgem as mãos da gratidão. E recentemente uma pessoa, ela entrou em contato comigo na rede social e ela falou, eu quero comprar vários pares de mãos porque eu quero organizar o nosso Natal. E como eu tô cuidando da minha mãe, a minha mãe tá com Alzheimer. E eu tenho recordação da minha mãe sempre presenteando no Natal. E eu gostaria que ela fizesse isso entregando as mãos da gratidão para cada filho e para cada neto. Uau. Porque eu sei que a mãe não vai estar aqui para sempre. E o dia que ela não estiver, eu sei que esse vai ser um objeto que toda vez que a gente olhe, a gente vai lembrar da mãe e a gente vai sentir gratidão e honra por tudo que ela fez até aqui. Então, olha como o mesmo produto, ele tem histórias diferentes para as famílias, né? E o mais importante é isso, é você trazer para tua casa algo que tem um significado para você. Muitas vezes não vai ter um significado para o outro, mas para você aquilo vai ser algo muito profundo, né? Uau. E a gente estava falando, né? A gente começou falando sobre a identidade da Kati. E essa seria, então, a identidade da ByKN? Seria proporcionar essa atmosfera completamente diferente de gratidão, de símbolos, né? Qual seria realmente a identidade da ByKN? Eu digo que o nosso cliente, e o ideal que procura a ByKN, geralmente são mulheres que querem criar dentro da sua casa histórias de afeto e carinho. Mães que se preocupam em criar um ambiente que seja agradável e que os filhos queiram ficar e que o marido queira ficar.
E eu digo que a mulher, ela é o termômetro do lar, né? Eu sempre trago muito isso na minha rede social, que a mulher, ela é o termômetro. Então, quando o filho tá com problema, o marido tá com problema, algo ali na casa não tá bem, olha para a mulher daquela casa. Porque com certeza ela também não está, porque nós somos o termômetro. Eu digo que quem transforma a casa em lar é a mulher. É um papel que Deus deu para nós. Então, quando a gente tem essa clareza de que nós criamos essas histórias de afeto e carinho, a gente que cria aquele momento na mesa gostoso, é o toque feminino, é o olhar do cuidado, é algo que Deus presenteou nós, mulheres. Uau. E você traz muito, né, nas suas redes sociais da paz, né, que a gente tem que estar sempre, né, buscando, né, e sempre entendendo que a paz é a que vai nos trazer a tranquilidade, é que vai nos trazer realmente um ambiente, né, edificado, um ambiente, né, transformado. E como que você consegue compartilhar com nós, porque muitas pessoas que, assim como eu, né, demorei muitos anos para sentir a paz, né, porque o vazio que muitas pessoas carregam, né, que eu carreguei durante muitos anos, né, quando a gente tem um vazio, a gente não encontra a paz, porque sempre está faltando algo, né, sempre a gente está achando que é com alguém, é com objetos, é com alguma coisa ou outra, né, mas quando a gente encontra realmente a paz, realmente a gente porque a paz ela preenche um vazio Uhum. que carregamos, né? E esse vazio, quando eu entendi que ele precisava ser preenchido, né? E que ele foi preenchido, em nome de Jesus, e aí me trouxe a paz, me trouxe a tranquilidade, né? E como você hoje consegue, hoje, né, através das suas redes sociais, né, impactar diversas mulheres, né? Através da sua empresa, impactar diversas mulheres dessa paz que temos que Uhum. realmente entender, que temos que realmente buscar. E como você consegue trazer para nós a paz? O mundo, eu acho que ele vive já numa guerra espiritual muito grande, né, Léo? Então, assim, a nossa casa, eu digo que ela tem que ser um pedacinho do céu na terra. E se a gente não tiver um lugar para onde a gente volte e onde nos traz aquela paz, aquela tranquilidade, como que a gente vai recarregar as energias para o dia seguinte? E a gente está vivendo aí um momento super delicado, né, dessa guerra em Israel. E ontem eu me senti muito tocada, assim, lendo a respeito. E eu levantei isso na internet, né, para as mulheres. Olhem para essa guerra e volte a olhar para sua casa. O quanto você tem trazido guerras para dentro do seu lar, né? O quanto o inimigo está te trazendo ali de pratos e você está se alimentando daquilo e na sua casa você está trazendo essa atmosfera de briga, de insatisfação, de tristeza. A casa ela precisa ser o melhor lugar do mundo para a gente estar, né? E é tão gostoso a gente, depois de um dia tão corrido, chegar na nossa casa e respirar e falar que delícia tá aqui nesse lugar. Então eu acho que o grande papel da gente enquanto, principalmente enquanto mulher, é criar essa atmosfera em casa que seja um ambiente que as pessoas elas queiram ficar e que elas reconectem a sua energia, que elas tenham ali um momento com Deus para que de fato no dia seguinte a gente possa sair para o mundo lá fora, porque o mundo ele é muito cruel, né? Ele é muito astuto. E sabe que tem algo que eu amo fazer com os meus filhos, e eu sempre compartilho também com outras mulheres. E depois que eu comecei esse meu ritual do amanhecer, do acordar cedo, todos os dias, às 5 da manhã, eu passo no quarto dos meus filhos e eu ponho a mão assim sobre a cabecinha deles. E todos os dias eu falo: Jesus, coloque a tua armadura sobre o meu filho para que ele saia e para que ele volte em segurança para casa. Porque a partir do momento que ele sai da porta e vai para a escola, eu perco o controle. Já não está mais nas minhas mãos, está nas mãos de Deus. Então todos os dias eu converso com Deus segurando assim, né, colocando a mão na cabecinha deles. E eu amo declarar quem eles são. Então, eu ponho a mãozinha ali e falo, né? Você é forte, você é amado, você é filho amado de Deus, você é inteligente, você é focado. Então, eu sempre tento ver o momento de vida do meu filho e o que eu preciso, enquanto mãe, declarar sobre a vida dele. Porque palavras têm poder e palavras de mãe eu acho que tem poder, vem em dose dupla, né? Então, é
criar essa atmosfera. Às vezes eles acordam, eles veem que a mãe está ali, tem vezes que eles continuam dormindo, mas eles sabem que a mãe está sempre ali em oração e criando essa atmosfera de paz dentro de casa para que eles saiam e se sintam seguros, né? E que eles saibam que eles têm para onde voltar. Porque é uma necessidade do ser humano, essa necessidade do pertencimento, né? Sentir que você pertence àquele lar, que você pertence àquela casa com todas as diferenças, né, que a gente tem, que a gente nasce diferente. E isso, né, essa diferença, e quando a gente traz para dentro do nosso lar, é onde, dentro do nosso lar, na nossa mesa, onde todas essas diferenças, elas vão estar ali juntas, mas para construir, né, para realmente restaurar relações, restaurar relacionamentos. Isso é muito importante, né, a gente ter esse entendimento, essa sabedoria, né, de entender. Mas eu queria te fazer uma pergunta, a gente faz um bate-pronto aqui. Você tem que responder em uma palavra, tá? Comida. Risoto. Risoto. Eu Amo. pensei que ia falar churrasco. Uma cor? Uma cor rosa Rosa. Casamento. é a base. Base. Filhos. Um presente de Deus. Deus. Tudo, tudo. Empresa. Empresa. Uma palavra só, Léo? Vou deixar duas. Acho que propósito, né? Propósito. E um lar, uma casa. Uma casa é o lugar onde tudo começa e recomeça. Uau. E dentro de todas essas palavras, eu quero que você traga, aí você pode se estender. O que é o sucesso? O que é verdadeiramente sucesso para Kátia? O sucesso para mim é sentir que eu tô cumprindo o meu principal papel, que é ser a mulher, a esposa e a mãe do meu lar, né? E eu acho que tudo seria em vão no negócio, né, nas empresas, se eu voltasse para minha casa e eu não sentisse essa paz de saber que eu estou cumprindo o meu papel no lugar onde Deus me colocou, o mais importante, que é dentro do meu lar, né? Muitas vezes a gente se preocupa com aquilo que a gente vai entregar para o cliente. Mas e quando eu olho para os meus filhos, os filhos que eu vou entregar para o mundo, né? É muito daquilo que eu estou criando, daquilo que eu estou ensinando, daquilo que eles estão ouvindo e vivendo as experiências dentro da nossa casa. Isso é forte, né? Porque quando a gente entende que o sucesso é realmente é. Eu enxergo hoje sucesso como meu filho, né? Porque como que eu vou dizer que eu tive sucesso se meu filho ele não ser uma pessoa completamente, né, que vai ser uma pessoa 100 vezes melhor que eu, né? Porque o meu sucesso vai ser como que nem você falou, como que eu vou levar esse esse essa obra, né, de Deus para o mundo, né? Como que ele vai suportar, né, aquilo que a gente está sempre buscando, sempre contornando as coisas e como que a gente vai conduzir as histórias deles, né? Então, para mim, o sucesso é realmente isso que nem você falou, né? A família, né? A família. Acho que é o principal sucesso. Kátia, a gente está se encaminhando para o nosso final. É um prazer extremamente grande, né, ter você aqui. Eu queria que você trouxesse, né, uma mensagem, né, que você possa trazer para os nossos telespectadores que vão estar assistindo. E já não esquece de compartilhar esse podcast, porque o que foi falado aqui vai atingir muitas famílias, muitas mulheres, né, muitos homens, né, que nem eu fui atingido aqui. Muitas palavras, muitas chaves foram reveladas para mim, né, hoje. Então quero que você não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar, de seguir a Kate lá, porque ela tem conteúdos, nossa, conteúdos que vai edificar o seu lar. Não é porque ela constrói objetos, mas a vida dela em si, ela já é uma construção, né? A vida dela que ela faz, a rotina dela diariamente, ela vai te ajudar. Muitas vezes você não consegue ter uma construção, uma rotina, então segue lá os stories da Kate, acompanha lá nas redes sociais, que eu tenho certeza que vai te ajudar e vai te transformar e te levar para um outro nível. Kate, obrigado, viu? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você trouxesse uma mensagem, algo que você
queria trazer para os nossos telespectadores aí que nos acompanham e que vão começar a te seguir, que vão começar a consumir os seus conteúdos? Eu quero deixar uma mensagem especial para as mulheres, né? Para que é lindo o, você se sentir bem profissionalmente, você poder trabalhar fora, você se sentir útil, mas é muito importante que você volte para sua casa e que você sinta a mesma energia que você distribui no seu trabalho, que você possa distribuir na sua casa com seus filhos. Então, poder olhar para o momento que você está agora, para a empresa onde você está e dizer, eu estou conseguindo voltar para casa e entregar o mesmo que eu entrego no meu trabalho, aí sim esse trabalho ele vale a pena. Agora, se esse trabalho ele suga toda a tua energia, você chega sem disposição em casa, pare e reflita sobre esse ambiente que você está. Porque o seu principal papel não é dentro de uma empresa. A empresa você pode facilmente ser substituída, mas dentro da sua casa é um papel que é só seu e que você não consegue de forma nenhuma substituir. Então é essa mensagem que eu queria deixar, da mulher entender a importância do papel dela dentro da casa, na família, com os filhos e com o casamento. Amém. Te agradeço, Léo, né? Obrigado. Foi uma manhã especial. Amém. Muito gostoso compartilhar, né, a nossa história de vida. Eu espero que a minha história possa ter inspirado muitas outras mulheres. Estou à disposição lá na minha rede social para conversar com quem se sentir à vontade, porque eu acho que essa troca, né, eu acredito muito no poder da conexão. E eu acho que essa troca de experiências, né, essa coisa do fala, escuta, isso ajuda e engrandece muito. Um dia eu fui acolhida por mulheres numa imersão e que ali foi o pontapé para eu ser também quem eu sou hoje. Isso contribuiu muito com a minha história. Eu quero poder também contribuir com mulheres que chegam até mim e que precisam dessa condução, dessa ajuda, desse amor, desse acolhimento. Amém. Deixa nas suas redes sociais, por favor, para as pessoas estar te seguindo, te mandando mensagem. E também, né, a rede social da ByKN, o site, né? E se você vai trazer algum cupom aí para essas pessoas que estão assistindo aqui, já tô ajudando vocês, porque olha, esses objetos, eles não são. Eu tive a gratidão, né, a honra de ser abençoado. Então, eu quero que você leve esse objeto para dentro da sua casa, porque quando você estiver ali, você vai se inspirar em algo que pode mudar o seu dia. Então, eu quero que você contribua com nossos telespectadores, dando algo aí impactante para Então eles. vamos lá, minha rede social no Instagram é cat.neucamp, da ByKN é ByKN_oficial, e quem quiser um cupom, então vou disponibilizar o Olha cupom. só. Me manda lá um direct que com certeza, e me diga, olha, assisti lá o podcast, então eu vou estar distribuindo assim um cupom para que vocês possam adquirir os produtos e através deles criar histórias de afeto e carinho dentro do seu lar. Uau. Obrigada, Léo. Parabéns. Gratidão, Obrigado. viu? Obrigado, pessoal. Não esquece, compartilhem, atinge o maior número de pessoas e se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Até.